O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? O universo foi criado e existe de toda a eternidade como Deus. Deus existe e simultaneamente criou o universo. Como criou Deus o universo? Deus criou o universo subdividindo-se as suas partículas de luz e multiplicando suas células pelo espaço e tempo que vocês chamam de vácuo e vazio. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Vocês já conhecem os modos de formações dos mundos e são a nível celular. As mesmas células que estão no corpo de vocês são as mesmas células que estão no corpo da criação. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? Os cometas são aquelas partes que vocês têm ainda a se transformar como moral, evolução intelectual e a sabedoria. A sabedoria normalmente aqui na Terra é lidada de uma forma aonde vocês acham que é o pensamento, mas a sabedoria ela vem diretamente do sentimento mais profundo da centelha divina que vocês estão ancorados. A centelha divina manifesta aos seus pensamentos aquela sabedoria mais profunda, e a fusão do sentimento com a intelectualidade é o que gera a vocês a sabedoria. O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? A poeira cósmica, ela é a transformação daquele ser que desencarna aqui na Terra e que se desencarna também, se desmaterializa a nível cósmico, gerando a poeira cósmica de um planeta que parte para a nova reinicialização e construção de um novo planeta para a evolução de novos seres. Quando um ser desencarna na Terra, um planeta também se desintegra, assim gerando a poeira cósmica de uma célula da criação. Essa célula ela se restaura através da recriação a nível celular, materializando novamente todos os elementos que compõem a criação da matéria: água, fogo, terra, ar, espírito. E após o espírito gerando o corpo, seja o corpo planetário ou o corpo biológico que vai ser manifestado naquele planeta, que vai criar a realidade mental daquele ser que está criando a própria criação, que vocês chamam de planeta Terra ou a natureza que está aqui materializada. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Duração infinita. A Terra nunca se desintegra a nível físico. O que acontece é o campo mental do Criador que é manifestado aqui. Exemplo, se a Terra se adoece, o ser criador que está aqui, como o divino, centelha divina e corpos físicos, também adoecem. Assim, recomeçando a busca pela cura, percebendo o que devem se curar, sentindo seus próprios sentimentos, avaliando seus pensamentos. Assim, o humano, como egrégora e células da Terra, se cura, assim curando a natureza, criando as plantas, curando os animais irracionais que vocês falam, mas muitos deles têm maior sentimento até mesmo que o próprio ser humano aqui. É assim, cada cura de cada ser individualizado aqui na Terra cura o planeta Terra, assim curando a força da criação, assim também criando um novo planeta quando a Terra se cura 100%, como vocês gostam de porcentagem, né? Então, quando vocês são curados, a luz brilha mais nesta Terra e vocês se regeneram. Assim é com o planeta Terra e com todos os outros planetas. Quando um planeta foge da visão da realidade que vocês têm, o planeta está ascensionando no processo de realidade paralela e está assumindo uma nova forma. Quando a Terra começou a ser povoada? A Terra iniciou a ser povoada há 1 bilhão de anos terrenos,
mas a Terra já foi povoada desde o início da criação, há 1 trilhão de anos terrenos, e assim vem evoluindo o processo, seja através dos germens, ou seja através do corpo biológico inteligente, que vocês chamam de corpo humano. De onde vieram os seres vivos para a Terra? Os seres vivos para a Terra são criados da força da criação para a força do planeta. Então, aquele sol que vocês chamam de centelha e de essência vem da luz da criação. E na luz da criação existe em forma divina, em forma essencial, a centelha de cada ser. Então, tudo que está aqui existe na força do Criador, na força que vocês chamam Deus. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Os elementos orgânicos estavam se formando em realidades paralelas, transformando como aquele planeta que saiu desta realidade e ascensionou para outro. Então dá a impressão que aquele planeta não existe mais. Aqui os vegetais são os vegetais, minerais, alma e todos os reinos existentes também são da mesma forma. Aquilo que desencarna e que desaparece dá ilusão aos humanos que não existe mais ou nunca existiu. Isto é uma forma limitante e limitada de se pensar. Aquilo que não existe já existe em outros planos mais sutis, que estão sendo materializados aqui nesta realidade. Então, quando algo não existe, algo está sendo criado em outro plano para ser plasmado. Após a plasmia que é gerada, a materialização inicia a acontecer. Assim, aquilo que não existe começa a existir. Ao mesmo ponto, aquilo que já existe começa a ascensionar e evoluir, e começa a fazer parte de outro plano em realidade paralela, que começa a existir também aonde não existia e deixa de existir aqui aonde já existia. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Todos os seres nascem da própria luz. E a luz ela é espontânea por não ter controle sobre si mesma, mas sim por deixar fluir a luz da essência da criação. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? O ser humano também evoluiu de todos os reinos. Este corpo é ligado a todos os reinos. Vocês não podem dizer que são diferentes do reino animal, vegetal e mineral. Vocês são a fusão de todos esses reinos. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos sobre a Terra? Poderão conhecer quando vocês ascensionarem e tiverem já a consciência mais expandida e estiverem acessando realidades paralelas que vocês acessam o seu passado. Desta forma, no futuro, vocês terão condição em consciência de acessarem vidas que vocês tiveram em consciência passada. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente, como em sua origem? Os homens se formam espontaneamente quando há a fusão do masculino e do feminino. Assim, o Criador trouxe a essência da criação, a fusão dos elementos da natureza que gerou este corpo. A espécie humana começou por um só homem? A espécie humana ela é a fusão do Criador aqui na matéria. A espécie humana não começou apenas por um humano, mas sim por trilhões de humanos. E aqui na Terra vocês ainda estão em uma civilização no ano de 2021 com civilizações a bilhões. Então isso significa que ainda vocês não alcançaram o estado de consciência para compreenderem esta resposta. Mas muitos humanos não são apenas primordiais. Este é o Adão que vocês falam. O primeiro homem é um ser primordial, é o ser em essência pura, e não sim ligado a uma personalidade que vocês chamaram de Adão. Podemos saber em que época viveu Adão?
há 1 milhão de anos aqui na Terra. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Raças humanas na Terra são manifestações de realidades de outros mundos, evoluções de dimensões e realidades paralelas que estão aqui agora compartilhando neste planeta várias raças num corpo, vamos dizer, visivelmente um só. Mas cada raça está neste corpo experienciando. O espírito é moldado de acordo com o corpo que necessita para nascer, para evoluir, para experienciar a força da criação. Então aqui existe milhões de raças num corpo humano. Então existe reptilianos em corpo humano, existe pleiadianos em corpo humano, existe arcturianos em corpo humano, existe andromedanos em corpo humano, para deixar bem claro essa resposta para eles. Então todos esses espíritos já tiveram experiências em corpos estelares, mas estão aqui na Terra experienciando através deste corpo humano. O espírito se molda ao corpo, mas o sentimento ele é eterno e vibra em todos os corpos multidimensionais juntamente com este corpo físico. O homem apareceu em muitos pontos do globo? Exato, eu respondi essa pergunta anteriormente. Existem vários seres multiplicados pelos continentes da Terra, onde há a fusão de seres primordiais. Então, fusões de casais que vocês falam foram criados aqui como o masculino e o feminino, representando a força da criação. Essas diferenças representam espécies distintas? Essas diferenças representam espécies distintas, mas que no fim são uma. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os seres que vivem aqui são fonte da mesma luz, por isso todos são partes do mesmo pai e da mesma mãe. Então eternamente serão irmãos, gostando ou não gostando. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Todos os globos são células do Criador. Todas as células do Criador existe vida, essência. E essa essência é vida da espiritualidade que vocês acreditam. Então, existe humanos em todos os globos e todos os globos estão nos humanos. Então, vocês são criadores aqui na Terra deste corpo físico que representa civilizações infinitas. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? A constituição física é geral aos elementos da natureza. O que muda é a forma de vida. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que as habitam terão uma organização diferente? Todos os elementos da natureza são representados em todas as formas de vidas. O que acontece é o ser humano evoluir em umas realidades com a mesma essência e não evoluir com as realidades em outras essências. Então, desta forma, os elementos da natureza são o mesmo para todos. A forma que escolham o caminho, a forma que utilizam a essência é o que muda a moral de vocês. Dessa forma, evoluem para corpos mais sutis ou corpos mais densos. Então, desta forma, sua moral é determinante para determinar a sua evolução física também. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Os mundos mais distantes dos sóis são daqueles seres moralmente que escolheram o caminho da escuridão. Então, por isso, aquela célula se afasta da luz divina e vai se afastando, adoecendo. Dessa forma, vocês podem compreender que seres que estão neste orbe de escuridão é porque escolheram este caminho de sofrimento. Então, por natureza, no espaço e tempo, independente do quadrante universal, aqui na Terra, vocês podem compreender que aqueles planetas que são afastados do Sol é porque seres escolheram estar afastados da luz. Então, dessa forma, não é coincidência, mas sim evolução.
Aqueles seres estão mais afastados da luz porque precisam reconhecer a luz dentro deles. Assim, fisicamente falando, no cosmos, a galáxia, a Via Láctea, os sistemas solares, o universo, quando há necessidade do impulso cósmico para colocar determinados planetas mais afastados da luz, assim é feito, porque aqueles seres precisam do processo de escuridão para se interiorizarem e descobrirem a própria centelha divina e luz interna. Assim também o cosmos impulsiona com a poeira cósmica universal planetas mais próximos ao Sol, que são seres mais iluminados pela força divina. Então, o Criador aproxima planetas do Sol para que esses planetas sejam mais iluminados. Assim, dessa forma, vocês compreendem que esses seres escolheram mais o caminho da luz, o caminho da evolução moral, o caminho do amor. Não que esteja afastado, esteja errado, e nem que mais próximo da luz esteja certo. É a escolha moral individual equilibrada de cada consciência e de cada ser. Fim.